Você já sentiu que seu cabelo tá num ciclo sem fim de queda e quebra? Fazem anos, meses que você tenta tratar, compra de tudo, faz de tudo, mas o problema continua lá. Esse foi um relato que eu recebi de uma seguidora daqui do canal, contando a história dela, e eu resolvi compartilhar junto com vocês, com a autorização dela, claro. E eu vou aproveitar para pegar essa história dela e compartilhar com vocês, apontando muitos erros que podem ter acontecido ao longo desses anos, que fazem com que ela nunca consiga resolver essa queda e essa quebra. Bora lá? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michaele. Se você caiu aqui, menina, muito bem-vinda. Eu sou especialista em cabelo alisado e cabelo com Enê. Ao longo de mais de 10 anos criando conteúdo aqui na internet, me tornei uma referência quando o assunto é quebra, cabelo alisado e Enê. A gente já tem um quadro aqui muito antigo que eu tinha parado, que é o Me Ajuda, que é onde eu tento ajudar as seguidoras baseados nos relatos delas, e aí eu vou escolhendo um caso ou outro para trazer, e fazia muitos anos que eu não trazia, anos mesmo, e aí resolvi trazer essa seguidora. Vamos colocar o nome dela de Maria, o nome fictício, tá? Porque eu quero preservar a imagem dela, as fotos que forem aparecer aqui. A história que eu tô compartilhando é uma história real. Ela me autorizou compartilhar com vocês, inclusive as fotos, mas ocultando o rosto dela, que foi até uma sugestão que eu dei pra ela também. Então vamos preservar a imagem dela e o nome fictício de Maria. Centenas de comentários que eu leio, que eu respondo. Então eu não lembro exatamente como foi que começou, mas eu lembro dela ter comentado aqui num vídeo que já passava anos, sofria anos com problemas no cabelo, usando o Enê, sem usar Enê, e aí eu pedi pra ela ir lá no Instagram pra gente continuar essa conversa. E aí é o que vocês vão acompanhar aqui. E vamos lá, porque a história, a relação dela com química já começa há muitos anos. A Maria, ela começou me mandando algumas fotos do cabelo dela na infância. Eu não vou compartilhar as fotos do cabelo na infância, porque acho que nesse primeiro momento não seja tão relevante para o que a gente vai investigar, mas para o cabelo dela sofreu bastante mudança, dá para ver de quando ela era criança era uma textura, e aí em 2004 ela tinha uma outra textura de cabelo e ela já alisava com o hidróxido de sódio e usava a linha de manutenção da marca do hidróxido de sódio. Já começa assim, era 2004, né, gente? Então assim, 2004 eram outros tempos, mas hoje a recomendação que eu dou para vocês é: evitem usar somente a linha de tratamento fornecida pela marca do alisamento que você está usando. Essas linhas, normalmente, elas não são suficientes para dar conta de toda a necessidade do seu cabelo, até para você ter acesso a diferentes tecnologias de produtos. Se você quer saber tudo que você precisa para ter um cronograma, vou deixar no final desse vídeo linkado uma sugestão de conteúdo onde eu listo tudo que você precisa. E aí, 2005, 2006, ela passou a usar a guanidina da Salon Line como manutenção e usava tudo da Salon Line, então tudo da mesma marca. E às vezes algumas coisas da Revlon, da Vela, da Fitoervas, que são marcas muito boas, mas de tratamento. O cabelo dela tava bonita, vocês vão estar vendo aí na foto, dá pra ver um cabelo com brilho, e levando em consideração que o ano era 2004, 2006, aí 2008, 2010 e 2012, ela ainda continuou usando a guanidina. E aqui a gente já tem, depois aqui, um cabelo mais curto, que já aparenta uma certa rigidez, um certo ressecamento. E eu acho que aqui ainda tava na guanidina por conta da cor do cabelo. E ela falou, agora o caos começa. Não sei se foi em 2012, 13 ou 14 que comecei a usar o Enê, mas foi por aí. Mais ou menos na minha época também. Um pouco depois eu também comecei a usar Enê. Mais ou menos na minha época, né? Aqui era 2014 e já usava há um tempo e tava enfrentando o primeiro problema que durou até este ano, queda da raiz. Caía horrores, perdeu metade do cabelo, então foi muita queda. Mas vocês vão estar vendo fotos aí que a gente já começa a perceber falhas, entradas, e na parte de trás, 2015, estava ruim, mas estava estável. Seguia o volume afinando, caía, mas não tinha quebra. Então, nessa época aí, ela estava já usando o Enê, ela vinha do histórico de guanidina, e que nas fotos anteriores eu já percebi ali, imagino que seja anterior, não ficou muito claro, mas eu imagino que seja anterior ao Enê, a gente já percebia ali uma rigidez, uma porosidade, um ressecamento, um aspecto muito comum de cabelo crespo alisado
nos anos 2000. Porque nos anos 2000 o cabelo normalmente ficava com esse aspecto mais endurecido, mais espichado. Não vou nem dizer de qualidade, porque a gente sempre teve produtos bons, mas assim, o acesso mesmo à informação, como usar, esse olhar pro cabelo a gente não tinha nessa época. E aí ela veio com o Enê e o cabelo realmente tava com brilho. A gente vê um cabelo longo, então um cabelo que se desenvolveu no crescimento, né? Não teve um corte químico, por exemplo, mas ele tava afinando. A gente tem algumas fotos em que o cabelo tá com brilho, isso é um bom indicativo, mas é importante dizer que nem sempre um cabelo brilhoso é um cabelo saudável. Precisa avaliar outros aspectos do cabelo. E aí tem uma foto aqui que me chama bastante atenção, que é essa foto que a gente já percebe o cabelo mais rígido. E esse daqui é um dos maiores causadores de quebra em cabelos com Enê. A rigidez capilar é um problema, é uma das maiores causadoras de quebra. Isso porque a própria formulação química do Enê favorece a rigidez. É como se a formulação química, as moléculas, se abraçassem no fio e evitasse essa maleabilidade, né? Esse molejo do fio. É como se eles dessem as mãos e aqui ninguém solta a mão de ninguém. Eu explico isso aqui pra vocês num vídeo que furou a bolha, inclusive muitas criadoras começaram a tocar nesse assunto depois que eu trouxe esse conteúdo. Sugiro muito que vocês assistam, que eu falo sobre a rigidez, que é a principal causa, eu explico quimicamente e cientificamente a explicação por trás disso. Mas aqui a gente já começa a perceber esse sinal, e é o sinal mais comum de quebra. Eu atendi por anos na consultoria, eu atendi centenas de cabelos e eu consegui observar esse padrão na grande maioria deles. E aí, se você tem um cabelo, como é o caso dela, que é um cabelo de curvatura fechada, ela vai contar, acho que aqui eu não contei, mas ela tem um cabelo 3B, 3C, parecido com o meu é 3A, 3B, né? Ele fica mais de um 3B, mas ele tem mechas 3A. Mas o dela chega a ser um 3C. Então, quanto mais fechada a curvatura, mais próximo ao crespo, mais seco é o cabelo, mais tendência à rigidez ele também tem. Já contei isso aqui pra vocês. Então, imagina esse combo, junto com o histórico de guanidina, a gente tem um combo favorável para quebra. Mas até então ela ainda não tá tendo. Ela tá tendo aqui, né, em 2015, somente a queda. E essa queda, gente, é importante que eu conte pra vocês sempre, no primeiro sinal de queda, suspende a química que você tá usando. Independente de ser a química ou não. Tá? A causa nem sempre é a química, mas tratar queda e quebra estando usando química fica muito mais difícil e pode atrapalhar. Pausa a química e investiga. Normalmente a queda ela tem causas internas, então estresse, alguns tipos de medicação, insônia, sedentarismo, deficiência de vitaminas. Muito se fala sobre deficiência de vitamina, né? É o que a galera mais fala. Problema de anemia, SOP, problemas na tireoide. Pra gente que é mulher, a quantidade de possibilidades para queda aumenta significativamente. Então é muito importante que no sinal de queda vai investigar a sua saúde. É muito importante. E não pare até descobrir. E tem também uma porcentagem de casos em que está relacionadas ao couro cabeludo. Usar o Enê com cabelo limpo, fazer um detox antes de usar o Enê, com qualquer química, né? Mas vamos falar do Enê, porque o Enê é o caso dela aqui, e a gente usa o Enê 2 vezes na semana. A exposição à química é muito maior do que a progressiva. Seu couro cabeludo está tendo muito mais exposição do que uma progressiva, que você faz uma vez ao mês, a cada 2, 3 meses. No caso do Enê, você está usando 2 vezes na semana. Tem Enês que é somente uma vez, mas na grande maioria 2 vezes na semana, totalizando ao longo de um mês 8 vezes química no cabelo. E o couro cabeludo vai ter um contato, a gente tenta que seja mínimo, né? Mas muitas das vezes a gente aplicando em casa, sozinha, na correria, a gente acaba encostando. Isso pode ter sido uma das causas, uma inflamação no couro cabeludo, né? Um contato maior ali com a química, ou até um sinal ali alérgico mesmo, né? O couro cabeludo dela não estava reagindo bem àquele Enê. Em 2016, ela relata que foi o melhor ano dele. Super melhorou, mas não estava ainda com volume total, o que é muito esperado. Ela tem um cabelo longo, caiu muito cabelo, até ele retornar ao volume total, de 2015 para 2016, praticamente impossível. Só cortando, tendo a paciência dele ir enchendo de novo. E aí ela começou a usar o Enê em pó da Divina Dama. Antes disso, ela tinha começado com o Renato. 8 meses depois, começou a queda, aí trocou por pelúcia, continuou caindo, trocou pro absoluto, a queda começou a melhorar, mas não resolveu.
então fui para todos da Divina Dama até que parou no em pó. Então veja, ela falou, então dá a entender que não é uma questão da formulação, era o Renat, não, que ela testou vários. Então talvez tenha sido o próprio Pirogalol, talvez tenha sido algum ácido que em comum todos eles tinham. Até a questão da química, o couro cabeludo dela já vinha saturado de outras químicas, enfim, ou questões internas mesmo. Vamos continuar. Mas aí o cabelo dela bonito, nessa fase pós-queda, pós-troca de muito Enê, 2016, como ela falou, foi a melhor fase dela e realmente a gente percebe o cabelo mais brilhoso, um cabelo com um pouco mais de maleabilidade, inclusive. Em 2020, ela tentando domar a raiz, problemas de quem tem cabelo muito cacheado, sofremos com isso, né? E aí essas fotos são de hoje, a queda diminuiu bem, já conseguiu controlar, mas de uns anos pra cá, aí a gente tem a parte 2, quebra. Ela conseguiu controlar a queda, mas a quebra tá lá. E aqui a gente tem uma foto da mão onde ela mostra vários pedacinhos de cabelo, vários pedacinhos mesmo. Eu costumo dizer pra vocês que o tamanho da quebra não diz muito sobre a causa, mas dá um indicativo importante pra gente. Eu gostava de olhar nas minhas pupilas, que é, se os pedaços são pequenos, são as pontas. Se são as pontas, isso já dá um norte pra gente. Então, se os pedaços são maiores, é do comprimento, já dá um outro caminho. Como no caso dela são pedaços bem pequenininhos, esses pedaços estão vindo das pontas. Então, a atenção agora tem que se voltar para onde? Para as pontas do cabelo. Como é que tá essas pontas? Eu faço pré-shampoo, eu faço rodízio de sulfato, daqui a pouco ela vai falar sobre o rodízio, caso você esteja passando pelo mesmo problema. Como é que tá o rodízio de sulfato? Como é que tá o pré-shampoo? Como que tá o uso de fonte de calor? A parte que mais sente são as pontas. Dormindo com touca ou não? Então, o olhar agora tem que se voltar para as pontas do cabelo. E as fotos atuais, ela tá com cabelo médio, a gente percebe brilho, mas novamente, brilho não significa saúde. Tô dizendo que o cabelo dela tá danificado, não, ele realmente não parece ser um cabelo que tá danificado, mas ele me parece um cabelo que tá um pouco enrijecido, um pouco pesado, apesar do brilho. Aí aqui ela trouxe, né, mais informações pra gente. Meu cabelo é um crespo misto, entre 3B, 3C, então ele fica num cabelo cacheado a crespo. E ele tem uma espessura média, mas tem fios finos e fios grossos também. Clássico do padrão brasileiro, né? Muito comum os misturados, temos muitas descendências, ascendências. Por exemplo, meu pai é negro, tenho bisavó indígena, acho que tataravó japonesa. Então imagina a mistura que gerou aqui, ó. Então é muito comum, no Brasil a gente tem, né, se você for fuçar, você vai encontrar um indígena, um negro, europeu que veio pro Brasil. Isso acaba também deixando o nosso cabelo diferente, tanto que é uma coisa legal. Muitas marcas fazem pesquisa e estudo no Brasil, investem no Brasil, e eu falo de marcas de cosméticos, tá? Cabelo, produtos para cabelo, por conta das nossas diferenças. Por a gente ter essa mistura tão grande, eles conseguem desenvolver coisas muito legais, eles conseguem chegar em resultados muito bons estudando e investindo no Brasil, por conta da nossa diversidade. Então é muito comum essa queixa da Maria ter o cabelo fino, médio, grosso na mesma cabeça. Quando você vai escolher o Enê, nesse caso, pensar o que é que predomina, qual é a espessura que predomina. E aí ela também fala que é misto em tudo, né? Porque ele é oleoso na raiz e seco nas pontas. Ela usa produtos profissionais desde 2015, acho que até antes, mas trocar tudo por produtos profissionais e de luxo, ela foi em 2019. De lá pra cá, ela só usa produtos importados e de alta performance. Por quê? Aí, quando o cabelo dela começou a quebrar, ela pesquisava na internet e todo mundo dizia o quê? Que eu sempre falo pra vocês, use produtos mais potentes e de reconstrução. E aí tava lá ela, o cabelo quebrando e ela correndo atrás de produtos especiais, caros e sempre com essa pegada de reconstrução. E nunca teve melhora da quebra. Isso daqui bate muito no ponto que eu sempre comento com vocês. Quando eu não estou falando sobre quebra capilar, eu estou pensando em quebra capilar. Eu já listei mais de 40 causas para quebra. E todas elas eu trago aqui pra vocês, né, em vídeos separados, mas tô sempre trazendo ela aqui pra vocês. Então são mais de 40 causas pra quebra. Somente uma delas, 2, 3 no máximo, se resolve com reconstrução. Mas a indústria de cosméticos continua batendo na tecla de que quebra é problema de cabelo danificado, de cabelo frágil e se resolve com reconstrução. E assim, eu não culpo a gente como consumidor de ir nesse efeito. É a forma como a gente foi educado como consumidor a achar que quebra se resolve com reconstrução, porque todo produto voltado para quebra, quando você vai no supermercado, tem
tem uma base reconstrutora. Isso pode ter piorado significativamente a quebra dela. Só usar produtos tecnológicos importados com alta carga de ativos. Quando você vai para reconstrução, então, o efeito rebote dentro da reconstrução, ele é mais cruel. E se a gente olhar as fotos anteriores do cabelo que já apresentava rigidez, quando você vem com a reconstrução tecnológica, porque quando a gente entra em produtos profissionais, tipo Kerastase, Vela, L'Oréal Professional, a gente tem alta tecnologia, a gente tem alta concentração de ativos, isso daqui piora muito, significativamente. E aí a gente acha que vai resolver o problema, investe muito caro e piora. Ela começou a achar que eram substâncias incompatíveis, como o hidróxido de sódio. Daí ela cortou tudo e não resolveu. Ele é um ativo que está presente em shampoos, por exemplo, e ele não é incompatível com ENE em produtos de tratamento. E ele não é um ativo que vai se dar para todo mundo. Tem pessoas que vão ter alergia, tem cabelos que não vão se dar mesmo. Assim, não vejo que seja um problema ela ter tirado, né, o hidróxido de sódio, mas ainda assim não resolveu. Não porque ele é incompatível, né, mas talvez o cabelo dela não se adaptasse com o hidróxido de sódio. Mas nem isso foi o caso, né? Então ela desconfiou dos ácidos. E aí foi cortando todos os produtos, cada ácido diferente que ela achava na fórmula, ela, esse daqui não vai, esse daqui não vai. Aí ela achou que fossem os derivados do ácido carboxílico. Ela cortou, mas também não colocou de volta para ver se piorava, para saber se era realmente isso, sabe? Tanto porque os produtos que contém são poucos, não são muitos, né? Só Kerastase e Kerasis. Eu sempre vejo o pessoal pronunciando cada um de um jeito. Ela falou, eu conheço o seu trabalho faz muitos anos, mas confesso que nunca dei bola. Começou a consumir um conteúdo meu e de uma outra criadora de conteúdo, que pelo que eu entendi não é enesada, e a gente começou a falar algumas coisas sobre cabelo, enfim, né, começou a prestar mais atenção, e aí ela disse que essa outra criadora falava sobre um protocolo de detox, e depois ela me viu falando sobre o rodízio de sulfato. Ela começou a lavar igual essa pessoa dizia, né, detox, shampoo nutritivo e depois condicionador, e ficou top. Mas começou a ressecar muito. É isso, gente. Eu falo muito aqui pra vocês, e isso sem querer afrontar a criadora de conteúdo, nem nada do tipo. Muitas das técnicas que surgem na internet, a gente precisa avaliar a médio e longo prazo. Usar um shampoo detox em todas as lavagens é sustentável a longo prazo? Pode ser interessante no primeiro momento, quando seu cabelo tá com efeito rebote. E aí eu não sei se esse protocolo é ensinado dessa forma. Olha, gente, é num primeiro momento, não dá pra ficar sustentando isso a longo prazo. Enfim, não sei. Tô trazendo aqui a informação. Pensem que um shampoo detox é um shampoo super limpante. Detox, desintoxica. Ele vai limpar muito couro cabeludo e haste. E aí você fazer esse protocolo em todas as lavagens ou em toda semana, isso pode trazer sensibilidade no couro cabeludo, inflamação, deixar o seu couro cabeludo mais reativo. Você pode desenvolver ressecamento, quebra, porosidade, porque desregula o pH, uma vez que esses shampoos dilatam demais a cutícula. A longo prazo, a gente precisa se atentar com as técnicas que a gente faz no nosso cabelo. E o principal, ficar atenta. Percebeu que o negócio não tá funcionando? Para. Foi quando, de mim, ela tirou a parte do baixo sulfato. Aplicou a técnica dela com a ideia do rodízio de sulfato. Estou fazendo isso há 4 meses. A quebra melhorou pouco, praticamente nada. Mas o aspecto duro e pesado ficou. E aqui entra uma informação muito importante para vocês verem que eu trago informação e conteúdo de valor. Ela falou, nesse meio tempo, descobriu que tinha alergia ao sódio laurete sulfato, mais comum sulfato moderado. Não é só ele que é sulfato moderado, considerado agressivo por outros, depende da linha que você estiver seguindo. Para mim, ele fica na categoria de moderado. E se ela usa em todas as lavagens, porque ela lava o cabelo todo dia, a queda começa a ficar descontrolada. Talvez aquela queda lá do começo também tenha tido a ver com isso. Se vou para o baixo sulfato, fica de boa, então ela alterna. Eu trouxe aqui um conteúdo um tempo atrás que nem teve muita visualização, porque quando eu trago conteúdo mais técnico, tem gente que tem preguiça. Link de estudo em inglês, de pesquisas. Existem estudos que apontam que alguns ativos, entre eles o sódio laurete sulfate, ele em especial, porque tem outros ativos, mas esses estudos se baseavam no sódio laurete sulfate. Eles têm um potencial alérgico maior em comparação aos ativos liberados. Significa que todo mundo que usar ele vai ter alergia? Não, falando de um potencial alérgico. Eu não tô
tacando terror dizendo que todo mundo vai ter alergia a ele. Mas existe sim estudos que correlacionam esse potencial alérgico. Alergias cutâneas, alergias que podem desencadear queda, coceira, dermatites. Tanto que eu já atendi muitas meninas com dermatite e convivo com pessoas que têm dermatite, meu esposo, minha mãe, os dois. E o baixo sulfato ajuda muito no controle das dermatites. Dê uma olhada nesse vídeo que eu explico melhor, trago o estudo e aí vocês vão entender muito mais. Mas ela foi uma das premiadas, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, foi premiada e descobriu que tem essa alergia. Isso pode tanto trazer problemas dermatológicos para ela, quanto queda também. Quanto ao Enê, a raiz dela é muito resistente ao alisamento. Mesmo usando o Enê em pó, o bicho não alisa fácil. Tem uma teoria que diz que o Enê em pó alisa mais, mas no final, gente, eu particularmente já usei Enê em pó, que alisou péssimo, que obrigava ela a passar o Enê 2 vezes na semana até alisar. E isso exigia retoque super frequente por 15, 20 tentativas. Então ela dava uma pausa de no máximo 3 semanas, senão ela não conseguia mais. Ela ficou anos retocando uma vez toda semana, direto, sem pausa. Esse daqui é outro indicativo para queda e para quebra. Para queda, porque é muito contato com química o tempo inteiro. Já falei, né, no começo. Isso pode inflamar o seu couro cabeludo, dar queimadura química. Gente, é muito perigoso. A gente precisa dar pausas. E eu entendo 100% o problema dela quando ela fala que é muito difícil domar a raiz e aí fica nesse ciclo. Nesse caso, se essa química não está sendo suficiente e você está colocando em risco a saúde do seu couro cabeludo, de desenvolver alergia a uma química, a minha recomendação, por mais dolorosa que seja, é que você não use mais essa química. E olha, eu gosto muito do Enê. Eu não posso colocar isso acima da segurança, da sua segurança capilar. E ou desapega da raiz, muito chapada, aceita que ela vai ter ondulação, ou muda de Enê. Mudei 1000 vezes e nenhum Enê funciona, talvez o Enê não esteja sendo pra você. E é muito difícil eu falar isso assim, muito difícil. E aí ela falou que nem sabe quando a quebra começou, porque o que me incomodava era a queda. A queda, ela tem desde quando começou a usar o Enê, porém nunca soube ao certo se era culpa do Enê ou questões de saúde. Aí aqui ela conta algumas informações sobre, ela sempre lutou contra a balança, sempre fez restrição calórica, às vezes muito restrita, às vezes menos, tentou ser vegana, a saúde dela piorou, não, e aí ela voltou, não é mais vegana, consome coisas de origem animal, e é muito importante quando a gente muda, né, para uma outra alimentação, ter acompanhamento. Quando eu me tornei vegetariana, eu comecei sendo vegetariana, a minha saúde deu uma balanceada, ela já não era muito boa. Confesso, eu sempre tive problemas de saúde, anemia, deficiência de vitamina, desde criança. E quando eu me tornei vegetariana, deu uma piorada, porque eu não sabia comer. O que era proteína, ela sabia o que era carboidrato, ela fazia salada, nada. Eu só cortei o que eu de origem animal e acabou. E a minha saúde veio melhorar muito, né? Hoje eu não tenho deficiência de vitamina, depois que acompanhamento nutricional. Então é muito importante, no caso de uma dieta, seja, vou virar crudívora, vou virar vegana, sei lá, qualquer dieta que você for fazer, vou tirar o glúten, precisa ter acompanhamento. Enfim, então essa questão de saúde, ela já tá cuidando disso, eu fiquei muito feliz, muito aliviada, porque nessa parte de saúde, ela já está tratando. Então, o que for uma deficiência de vitamina, o que for uma questão hormonal, enfim, o médico vai identificar, vai orientar da melhor forma. Então, aqui a minha função vai estar na parte de fora, né, como deve ser. Ela tá 1 mês sem passar, deixando o cabelo crescer para ter uma margem de aplicação. Isso aqui, Maria, perfeito. A gente precisa dar essa pausa, respirar e ter margem para poder aplicar, para não aplicar onde já tá liso. Ficou Enê em pó, mas trocou de fórmula. Ela usava a Amazônia, que tinha queratina, e trocou por Indiano, que tem vitamina C. Agora ela usa shampoos com sulfatos alternativos, que ela até já me indicou, preciso pesquisar. E outras vezes ela usa o tradicional e muito mais raro ainda usar o detox. Parei de usar ativos reconstrutores com frequência, só vivo de nutrição e hidratação e alterno entre condicionadores e máscaras. Acredito que a parte onde ficou sobrecarregada de Enê, por tentar alisar, apodreceu e já era, não consigo recuperar por nada, tô deixando quebrar. E a raiz ela tá deixando crescer, vai tentar a técnica da chapinha para poder potencializar o alisamento. Enfim, em resumo, essa foi a história dela. E aqui ela não comentou sobre, mas eu acho importante, em nenhum momento ela mencionou
Pergunta sincera, Maria, você já inseriu as manutenções no seu dia a dia? Porque você vem de um histórico de máscaras de profissionais, máscaras profissionais tecnológicas, etc. 10 de 10, ótimo. Mas, vendo o seu cabelo, a rigidez que ele tá aparentando, eu não recebi vídeo, que é o ideal para poder ver a maleabilidade. Mas pela foto, já dá para perceber que ele tem ali uma leve rigidez. Essa rigidez pode estar sendo por tratamento. Minha sugestão é avalie a inserção de manutenção. Não sei se você já insere, mas se você não insere, acho interessantíssimo intercalar. Eu vou fazer o seguinte, isso não estava planejado, mas à medida que eu estava lendo a história, eu pensei, vou fazer. Eu vou montar um cronograma para Maria de uma semana de cuidados, com exatamente o que ela vai fazer. Na segunda-feira, qual shampoo, baixo sulfato, tal, o shampoo tal, da fórmula tal, baseado no que ela já tem, né? Nesse caso vai ser baseado no que ela já tem. Máscara tal, vai ser hidratação de manutenção, vai ser nutrição de manutenção, enfim. Vou montar esse cronograma pra ela, que era exatamente o que eu fazia na consultoria, e vou querer que ela teste por uma semana. Claro, se ela quiser testar, né? Se ela tiver querendo testar a rotina para ver como que o cabelo dela reage, como é que essa quebra reage. A queda ela já tá investigando com o médico, mas eu acredito que aqui a quebra dela seja um conjunto, o excesso de alisamento, o excesso de tratamento, talvez alguns hábitos na rotina, como falta de um pré-shampoo ou a higienização não tão adequada, junto com finalização, não sei como é que tá a finalização, se tá adequada também, proteção na hora da química, que é muito importante, principalmente para quem tem uma raiz mais cacheada, precisa alisar mais, esse comprimento precisa estar muito bem protegido, junto com todo o histórico que ela já tem, né, de quebras e quedas e hábitos errados que ela teve e foi corrigindo, porque ela já corrigiu bastante coisa, mas eu acho que tem alguns pontos que a gente pode ajustar e eu vou passar algumas sugestões para ela e ver como é que isso se desenrola. E agora a gente vai fazer um acordo. Se esse vídeo chegar a 500 likes, eu entendo que vocês gostaram desse formato e eu trago mais. E a próxima história aqui pode ser a sua, junto com um cronograma também que você vai ganhar, exclusivo, personalizado e feito por mim. Uma consultoria gratuita. Então, se vocês querem que esse trabalho continue, esse formato continue, comenta dizendo que vocês gostaram, o que vocês acharam. Deixa o like, porque a meta é 500 likes para eu poder entender se vocês gostaram ou não. Eu espero que esse conteúdo de alguma forma tenha sido útil, porque talvez você esteja passando pelo mesmo problema da Maria. Isso aqui acabou sendo uma consultoria para você também. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Nos vemos no domingo. Um super beijo. Até a próxima. Tchau!